Olá, ouvintes da Rádio Cidade em Dia 89.1 FM e internautas do canal YouTube Rádio Cidade em Dia FM. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos episódios, os nossos podcasts que acontecem semanalmente e que vão ao ar pelas ondas da Rádio Cidade em Dia e também disponíveis na internet pelo canal do YouTube aqui da Rádio Cidade em Dia. Lembrando que todos esses nossos podcasts, Visão 2030, eles vão ao ar por uma deferência toda especial do Grupo Catarinense de Rádios. Então nós queremos aqui já, antes de começar a nossa fala com a Simone da Ecofac, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância de nós disseminarmos esses conhecimentos relativos à Agenda 2030 da ONU. Essa agenda que tem como propósito disseminar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma das formas de operacionalizar ações que possam contribuir para um mundo melhor, uma sociedade mais justa e com menos distâncias entre as pessoas, entre os povos e entre as classes sociais. Quero também aqui fazer um agradecimento todo especial ao jornalista Denis Luciano, né, que foi quem me convidou para conduzir, né, para ser o âncora deste podcast que nós levamos ao ar, como já disse anteriormente, todas as semanas. Então eu tenho aqui comigo uma pessoa que tem uma característica muito interessante, né, pelo fato de que o trabalho que ela exerce na Ecofac, e eu gostaria então que tu mesmo, Simone, fizesse a tua apresentação, né? E faz a tua apresentação pessoal, depois a gente gostaria de fazer a apresentação da Ecofac. Boa tarde. Boa tarde, professor Abel. Um prazer e uma honra estar aqui hoje representando a Ecofac e podendo ter a oportunidade, né, de a gente falar um pouquinho sobre a nossa empresa e sobre os projetos que a gente desenvolve. Então, eu trabalho na empresa já há mais de 10 anos. Então, atuo na área comercial e gerente administrativa também. A Ecofac está situada em Cocal do Sul, há mais de 15 anos no mercado, situada em uma área uma sede própria de mais de 40 mil metros quadrados. Nós somos uma empresa gerenciadora de resíduos sólidos, líquidos e pastosos, dedicada a minimizar o impacto com o meio ambiente, podendo oferecer um diferencial para os nossos clientes, valorizando os seus resíduos e construindo soluções inovadoras sob medida conforme a necessidade de cada cliente. Ou seja, o que vocês fazem é transformar em coisa boa aquilo que muita gente acha que é lixo. Exatamente. Então a Ecofac eu tive o prazer de visitar, de palestrar lá, né, na abertura da CIPAD, que aconteceu na primeira semana de setembro, né, Simone? E eu achei muito interessante porque eu senti uma valorização das pessoas que trabalham lá, né? Então, eu percebi assim com clareza, né, que na minha palestra, a palestra que eu proferi, estavam todas as camadas, né? Estava desde aquele pessoal que é o operacional, né? Sem demérito nenhum, até porque eles é que fazem, né, o crescimento e fazem a coleta, seleção e toda a parte operacional com o lixo, né, que a gente não deve chamar de lixo, e sim de resíduo, né? Exato. Tecnicamente é isso que se fala, né? Então eu acho assim muito interessante que essas pessoas são valorizadas pela empresa. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Mas a Ecofac, ela tem redes sociais. Quais são as redes sociais que a Ecofac tem? Isso, hoje nós estamos no Instagram, né, @ecofac.com.br, também no Facebook. E também vocês têm um site na internet também, né? Isso, também, perfeito. nosso site. Então, só lembrando aqui os nossos internautas e os nossos ouvintes, a Ecofac, né? Só para a gente soletrar, é ECOFAQ, tá? Então, o Q ali é de que mesmo, né? O Q é de? Química. Química, né? Então, é exatamente isso que a Ecofac faz. Então, lembrando, gente, é muito comum, né, que a gente
veja assim até um desrespeito, né, Simone, com o meio ambiente, jogando plástico na rua, né? E a gente vê tantas campanhas que são feitas para recolhimento de garrafas PET, de tampinhas, de latas de refrigerante, de cerveja, aquele lacrezinho, né? Então, vamos ter mais consciência, né? Vamos fazer com que isso seja embalado separadamente, né, Simone? Que é muito importante. Isso também já contribui para a agilidade do trabalho de vocês, do processo de vocês, correto? Correto. Isso. Então, assim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Eu tenho aqui algumas informações da Ecofac, mas eu vou voltar aqui a um tema que eu achei muito interessante, que foi a CIPAT. E eu tive o prazer de estar na abertura da CIPAT. Então, se tu pudesses falar um pouquinho para o nosso público, tanto os ouvintes da Rádio Cidade em Dia, quanto os internautas, se pudesse falar um pouquinho sobre a CIPAT. Certo. Tens todo o tempo do mundo aqui. Obrigada, então, Abel. Então, anualmente, a gente tem uma comissão interna, né, a CIPA, né, que é composta lá pelos nossos colaboradores, e anualmente a gente tem essa CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, onde durante toda essa semana a gente disponibiliza várias atividades e o contato direto aí com o colaborador, né. Esse ano nós tivemos a honra de te receber, né, na abertura da CIPAT, para falar um pouquinho lá com os nossos colaboradores, né, como você disse, todos estavam ali presentes, né, porque a gente realmente quer passar isso para todos, né? E durante essa semana a gente desenvolve várias atividades. Nesse primeiro dia foi feita a palestra com você, para apresentar, para falar um pouquinho, né, sobre a ODS. Depois nós fazemos testes de saúde, a gente atua também na área de prevenção, a cuidado com a saúde, com os colaboradores, né? É feito várias dinâmicas para que haja um engajamento com Inclusive empresas, com colaboradores. De brindes, né? Isso. E aí no último dia, então, né, o pessoal lá desenvolve, a gente faz quiz com perguntas, tem esse bate-papo com eles, essa interação, e a gente sorteia brindes, né, que a gente para todos eles, para que a gente encerre, então, essa semana, onde a gente inclusive, faz também treinamento de segurança, né, utilização de EPIs. Foi feita uma palestra também com cuidado de saúde mental, atualmente, né, que é um tema que está sendo bem debatido. Muito. Então, a gente tem esse cuidado também, essa atenção, não só com o colaborador, para que ele esteja ali durante o dia desenvolvendo as suas atividades e vá para casa, mas que a gente também esteja próximo deles, né? Para que eles se sintam confortáveis e saibam que tem o apoio da empresa no que for preciso. Que não é só durante o tempo que eles estão ali, mas, né, toda a sua vida social, familiar, né? Tudo isso aí também é uma preocupação. E eu percebi algo assim muito importante, né? Porque quem está palestrando, ele é observado, mas ele também observa, né? Então eu observei assim uma disciplina muito, muito interessante, né? Então, como tu falaste, vocês dão esses cursos de capacitação para uso de EPIs, né, de segurança do trabalho, mas pelo que eu percebi também deve ter alguma coisa relativa a comportamento social, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos foi a sensação que eu tive, né? De que as pessoas recebem um treinamento, uma capacitação, para que elas saibam se comportar publicamente, né? Porque mas isso é óbvio. Eu não acho que seja tão óbvio assim. Eu acho que algumas pessoas, né? Elas têm um espírito mais social, né? Mas outras nem tanto. Então, eu achei muito interessante que, ao palestrar, né? Eu percebi que havia, assim, uma postura social de todos os empregados ali, independentemente de qual era o nível hierárquico, né? De que eles estavam ali atentos, estavam, inclusive, interagindo, né? Que eu achei muito interessante. Então, parece-me que, além de segurança e de EPIs, tem mais alguns tipos de capacitação. Nós desenvolvemos vários projetos, né, junto com os colaboradores. Semanalmente, nós realizamos uma reunião interna com todos para discutir a semana, projetar a próxima, como eu disse, com a participação de todos, tanto o operacional lá para que repasse suas dificuldades, quanto com os motoristas e o setor administrativo.
e que a gente também tenta levar da forma mais contraída, né? Proporcionando aí, sempre praticando alguma dinâmica com eles. A empresa também costuma auxiliar muito nessa parte de realmente promover cursos de capacitação. Então, tanto nós do administrativo quanto do operacional temos a oportunidade, sempre que possível, de estar inseridos em cursos tanto da SIC, de outras empresas aqui da região, para que a gente possa ter um desenvolvimento melhor lá e possa realmente... Criar um ambiente de trabalho mais agradável também, né? Isso. Perfeito, perfeito. E nesse sentido, então, prezados internautas e ouvintes da Rádio Cidade em Dia, o que a Simone relatou agora está diretamente relacionado com o ODS 8, né? Que é o trabalho decente e crescimento econômico. Ou seja, as duas coisas devem andar de mãos dadas, né? Então, o trabalho decente ele consiste também, né, dentre outras coisas, da remuneração adequada, né, de recolhimento dos encargos sociais, de capacitação e treinamento, né, do respeito recíproco que deve existir, de criar um ambiente agradável de trabalho e assim por diante. Ou seja, então aqui, Simone, eu já percebo que vocês estão preocupados, sim, em contribuir com a Agenda 2030. E aqui, nesse caso mais específico, né, estamos aqui sintonizados com o ODS 8. Bom, pelo fato de vocês participarem do Comitê ODS Criciúma e, além disso, né, ter essas parcerias, isso também vocês já atendem o ODS 17, que é a formação de parcerias, né, porque ninguém faz nada sozinho. Não existe desenvolvimento sustentável sozinho, né? Todos devemos fazer parte de um grupo maior, engajados, né, num propósito maior ainda, que é contribuir para o alcance da Agenda 2030. Ou seja, que nós tenhamos as pessoas sendo valorizadas, né, as pessoas, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista social, né, que elas desfrutem de prosperidade, que é o outro P, né, que eles tenham esse respeito ao planeta, porque não tem planeta B, né? Só tem esse, né? Então temos que respeitar o planeta, que é mais um P, né? Que as pessoas vivam em paz, né? Que é o outro P, que faz parte do contexto da Agenda 2030, né? E por fim, que nós entendamos, né? Que todos nós devemos entender que desenvolvimento sustentável se faz por meio de parcerias. Então, eu acho muito bacana isso aí que vocês já fazem, né? E agora eu gostaria que tu falasse um pouquinho, Simone. Eu sei que vocês têm ali uma preocupação, e por sinal é quase que o foco de vocês, né? Que é com o ODS 12, né? Que é o consumo e produção responsáveis. Então, se tu pudesse falar um pouquinho aí para os nossos internautas e para os nossos ouvintes da Rádio Cidade em Dia, né? Falar um pouquinho sobre a ação de vocês, né? Qual é o foco de vocês relativamente ao ODS 12? Ao 12, né, Abel? Isso. Então, nós somos signatários, né, da ODS aqui de Criciúma desde o início e nós já conseguimos, direta ou indiretamente, atingir aí os 17 objetivos, né? Então, a gente atua nos 17. Falando do 12, né, que é consumo e produção responsável, o nosso principal serviço hoje que a gente oferece, que é o nosso diferencial também, carro-chefe, como a gente chama, é a blindagem para coprocessamento, né? Então, o nosso cliente hoje, ele tem essa destinação para os resíduos deles e ao invés de estar colocando esses resíduos em aterro, eles são utilizados como fonte de energia para as cimenteiras. Então, nós temos uma operação lá que é essa blendagem, né? A mistura e homogeneização de vários resíduos para que sejam transformados em ou matéria-prima ou energia para utilização nos fornos de cimenteira. Ou seja, valorizando resíduo, né? Aquele resíduo, né? Que legal, que bacana. Deixando aí de disponibilizar uma quantidade muito maior, né? Se ele tivesse na forma bruta, né? Diminuindo ele muito consideravelmente o que vai ser destinado. Ô, Simone, me diz o seguinte, tá? Então, esse resíduo que vocês processam, ele gera, no fundo, ele acaba gerando mais algum resíduo também, né? Ou não?
Então, nós atendemos várias indústrias aqui Isso. de todo o estado de Santa Catarina, também outros estados, né? Então, Uhum. a gente recebe o resíduo na forma bruta, Bruta? né? Então, a gente tem já foi feito vários estudos, né? Então, a gente Uhum. tem um parâmetro para atingir. Chegando na empresa, esses materiais eles são segregados Uhum. e eles passam por uma avaliação de que forma que eles vão ser blendados, né? Daí há essa mistura e nessa operação gera um subproduto, né? Uhum. Uma matéria-prima que fica na gramatura, que tem que atingir o parâmetro lá da cimenteira, né? Porque também não é só misturar, Sim, sim, sim. triturar e Não é mandar, por aí, né? né? Não é por aí. Tem que atingir aí os Uhum. parâmetros. Os Isso. padrões, parâmetros, né? Que é basicamente cinza, poder calorífico, granulometria, cloro. Então, todo esse resíduo que é triturado, que é gerado esse subproduto, né? É o CDR, que a gente chama combustível derivado de resíduo, ele vai todo para a cimenteira. Ah, ele totalmente aproveitado. Totalmente aproveitado. Lá na cimenteira, ele vai direto para os fornos. Tudo que sobra dos fornos, que gera uma quantidade mínima de cinza, ele é incorporado ao cimento. Então, porque a quantidade é muito Ou pequena, seja, né? lixo zero. Lixo zero, Ah, aterro zero. que joia. Então, essa é Que bacana. isso. Isso foi uma coisa que me intrigava, né? Eu disse, não, mas peraí, tem o resíduo, né? Ele vai ser processado, mas será que ele não gera mais nenhum resíduo? Então, nesse caso, né, para as cimenteiras, ele é resíduo zero, né? Então, ou Exatamente. seja, então nós temos aí uma dupla contribuição, né, Simone? Temos uma dupla contribuição. A primeira delas está tirando esse resíduo da natureza, né, que queiramos ou não admitir, esse resíduo, se ficar na natureza, ele vai poluir. Ele vai causar algum tipo de dano na natureza, né? Ou poluição, ou, sei lá, entupimento de boca de lobo e de esgoto, etc e tal, né? E a gente vê que tem tanta, né? Às vezes, por pouca chuva, né? Nós já temos aí transbordamento de calhas e etc e tal, né? Então, nesse caso, nós temos essa contribuição e, além dessa contribuição, né? Nós estamos aproveitando sem usar outros recursos naturais, Exatamente. porque os recursos naturais são limitados, né? Exatamente. Então, que bom, né? Que legal que é isso aí. E o que mais nós poderíamos falar sobre, ainda dentro desse ODS 12, né? Que é o consumo e produção responsáveis, que certamente, como já falaste, é o carro-chefe de vocês, né? Isso, então, né? Esse é o nosso principal objetivo, né? O nosso principal serviço que a gente oferece, mas além disso, né? Nos benefícios que a Ecofac pode contribuir aí para as ODSs, né? Além disso, de serviços que a gente oferece, nós temos a reciclagem da construção civil, nós também temos uma operação de britagem, ou seja, a gente loca caçambas para as residências ou todas as obras, enfim, né? Que a gente recebe resíduo lá, eles também passam por um triturador. Geram-se 3 gramaturas, que é a brita, o rachão e o pó de areia, né? E que eles podem ser utilizados tanto na jardinagem, quanto em pavimentação, não estrutural, né? Mas a pavimentação de estradas. Então, nós desenvolvemos já estudos para que ele fosse usado aí por prefeituras. Temos contrato com prefeituras para fornecimento e venda dessas britas. Então, mais um beneficiamento aí através do resíduo. A nossa estação de tratamento, né, que também é um benefício que é tratamento de águas, né? Então, a gente faz a coleta com um caminhão próprio também, né? A frota da Ecofac também vale ressaltar que ela é toda própria, né? Uma frota atualmente atualizada, os veículos são todos novos, diminuindo o impacto aí com o ambiente de combustíveis, né? Enfim, e... esses efluentes, né, eles são tratados lá diretamente na empresa, sendo devolvidos para o meio ambiente, mas da forma já Correto. tratada. Isso mesmo. Ô Simone, a Ecofac, ela é, digamos assim, ela é natural de Cocal do Sul ou ela é uma empresa de fora? Então, os Ela diretores... nasceu em Cocal do Sul? A Ecofac nasceu em Uruçanga, os diretores da empresa são de Uruçanga, cidade vizinha, né? Então, eles iniciaram lá e logo em seguida já veio a possibilidade de adquirir esse terreno, onde já foi fundada em Cocal do Sul. Mas os proprietários e diretores são de Uruçanga. E tu és de Cocal do Sul? Eu sou de Uruçanga também. A de Uruçanga também. Porque Cocal do Sul
está se tornando uma cidade muito bonitinha, né? Muito bonitinha, Cresce, não é? né? O Dá um bonitinho aqui não é no crescimento. sentido pejorativo, aqui está uma cidade assim, pitoresca, né? Agradável, né? Então quem passa ali, eu fico admirando sempre quando eu passo bastante ali em Cocal, eu acho muito, muito bonita aquela cidade, né? Então esse bonitinho que eu digo é no sentido carinhoso, né? Porque é uma cidade, dá para ver assim que é uma cidade acolhedora, né? Tem aquela praça ali da igreja, na frente da igreja. A igreja já é bonita, a praça na frente da igreja é A um gente brinco, né? percebe o crescimento, né, da cidade, a evolução, né? Além disso, o crescimento, né, econômico e social que tem ali na cidade, né? Mas voltando aqui na Ecofac, tu falaste anteriormente que vocês atuam além do estado de Santa Catarina, mais algum estado. Quais são os outros estados que vocês atuam? Aqui no sul? Rio Grande do Sul e Paraná. Então, a região sul aqui. Isso, a região sul. Até porque é muita coisa, né? Só para atender a região sul já precisa ter uma senhora frota, né? Uma frota, até porque, né? E eu acredito que para a frota ela tem que ser diferenciada, né? Porque uma coisa é coletar líquido, outra coisa é coletar plástico, né? E assim por diante, né? Isso, hoje a nossa frota é composta por 15 veículos, né? Mais 3 implementos e 2 tanques. Hoje a nossa sede é em Cocal do Sul, né? Mas os projetos são já de estar expandido no norte do estado em breve, né? Porque a gente vê essa necessidade mesmo. E é importante ressaltar, né, Abel, que a gente fala, os clientes que nos visitam, né? A gente também passa por bastante auditoria, né? Que é importante também, né? Claro. E a gente tem esse contato, gosta de ter esse contato, né? Eles, quando nos visitam, eles sempre mencionam o mesmo que você mencionou aí de Cocal, né? Como muda, né? Então, assim, realmente a empresa tem diretores visionários, né? Que estão sempre se atualizando e pensando no crescimento e beneficiamento da empresa. Então, a gente... Pode falar. Então, a gente tem um crescimento aí, a frota hoje está aí com 15 caminhões, né? Mas, assim, anualmente a gente está crescendo, a gente está adquirindo novos equipamentos, novos implementos, tudo pensando na expansão e em melhor atender aí o cliente, né? Poder oferecer ainda mais serviços do que a gente já oferece, né? E quantos diretores são? São 2 diretores. 2 diretores. São dois sócios. Certamente um é mais administrativo financeiro, o outro é mais operacional. Exatamente. Tem o comercial e tem o financeiro lá. Financeiro, e tá. sem os dois não haveria empresa. Poderia citar o nome dos 2 diretores? Claro, né? O Solon, que é o diretor, né, comercial, e a Daniela, o Solon Machado e a Daniela Faquin. A Daniela daí é a diretora, daí ela cuida de todo o financeiro, o administrativo da empresa. Então ela fica o financeiro e aí o Solon fica com mais a outra parte, mais operacional. Mais operacional, comercial, aí junto comigo no dia a dia, com os clientes, na melhoria. Perfeito. Então, assim, né, que coisa interessante, né? A Ecofac, 15 anos. 15 anos no mercado. 15 anos no mercado, agora pretendendo alçar voos mais altos, né? Indo lá para o norte de Santa Catarina também, né? Não é que vai para lá, é também para lá. Isso, né? mas que possa ter uma filial, né? Para que a gente possa estar mais perto lá também e oferecer mais capacidade para recebimento mesmo, né? De resíduos. Até porque, né? São 3 estados que têm uma economia bastante forte, né? Bastante sólida, né? Com, digamos assim, com uma geração de resíduos muito elevado, né? E que certamente precisa de mais Ecofacs, né? Não, uma Ecofax só já não dá conta do recado, né? Com certeza. Com certeza. Facilitaria muito, né? Ter uma outra filial, né? Mais para o norte, para questão de logística, tudo, né? Então, essa é a ideia. Esse é o propósito. Tanto no norte quanto em outro estado também, né? Quem sabe? Então, são uns projetos. É uma empresa muito jovem, né? 15 anos. Isso aí, a gente já jovem. com um desenvolvimento muito bom, né? Então a gente espera aí que venha só ainda mais a crescer. Ô Simone, voltando aqui só um pouquinho, tu falavas ali anteriormente sobre o resíduo da construção civil, né? E esse resíduo da construção civil é uma coisa que intriga muita gente, né? Por quê? Porque parece que, historicamente, né, o desperdício na construção civil é muito elevado, né?
Pelo menos é o que a gente lê e acompanha aí nessas estatísticas que são publicadas. Então, eu acredito que a partir dessa ação de vocês, né, mais duas coisas importantes. Além de não gerar, de não permitir que esse resíduo fique na natureza, né, ao reaproveitamento desse resíduo, né, porque nós sabemos que no Brasil, né, apesar de todas as diferenças que nós temos no Brasil, nós temos um déficit habitacional muito grande, né? Ainda temos um déficit habitacional muito grande, então, mais uma contribuição da Ecofac, né, para o bem-estar da sociedade, né? Infelizmente, esse resíduo de construção civil, né, muitas pessoas ainda não consideram que não seja resíduo, né, e acabam muitas vezes colocando em lugares inadequados, né, ainda gerando mais impacto para o meio ambiente, né? Que ainda falta muita conscientização, né? Verdade. Das pessoas, enfim. Falando em conscientização, esse é um diferencial da Ecofac também, né? Que a gente tem uma pessoa, né, que oferece treinamentos também para as empresas, conscientização, né? Então, a gente tem uma pessoa, a Micheline, que é a nossa bióloga lá. Então, a gente também faz parte aí da nossa ODS, enfim, né? Para os nossos clientes, a gente costuma oferecer também semanas assim de CIPAT desses clientes, né? Ela costuma estar indo à empresa para estar orientando, né? Como deve ser a separação correta dos resíduos, né? Como você falou, né? Que é não só estar descartando, né? Existe uma maneira melhor de cuidar para minimizar os impactos, né? Então, dessa quantização do que é o resíduo, de que forma ele pode ser descartado, o que é um resíduo contaminado, o que não é um resíduo contaminado. E ela, como bióloga, tem toda a propriedade para falar sobre isso. Né? Com certeza. E, mais uma vez, então, essa ida da Micheline nas empresas que são clientes, aí, nesse caso, elas já são, além de ser clientes, são parceiras, né? Então, reforça ainda mais... Reforça mais a parceria. A parceria, né? Isso, na próxima semana ela já vai estar atuando em um dos nossos clientes, que vai desenvolver uma semana assim, então ela vai estar lá presente, né? E citando também mais algum dos nossos projetos, né, Abel, acho importante falar, a gente tem a Ecoescola, o projeto Ecoescola, que é um projeto bem legal que a Ecofac faz atualmente. Nós atendemos, durante todo um ano, uma escola da região, que a gente escolhe. Né? Então, e durante um ano, a gente vai estar atuando nessa escola. Então, como que a gente faz, né? Lá a gente coleta os resíduos dessa escola, que são os eletrônicos, tampinhas, enfim, se tiver gesso, essa parte mais reciclável, né? Papel, papelão, enfim. E em troca dessa coleta dos resíduos, né? A gente cuida e faz a manutenção na horta escolar. Então, proporcionando aí aos alunos, né, uma melhor alimentação, inclusive, tanto para a alimentação durante o horário ali da aula, né, quanto para que eles possam estar levando para casa também, né? Também fazemos atividades nas escolas aí com palestras sobre o meio ambiente, mostrando lá para os, inclusive, tanto Cocá, Uruçanga, né, muito no dia do meio ambiente também, né, a gente está presente lá mostrando para eles o que é o resíduo. As crianças são muito visual, né, então a gente vai lá e leva e mostra os impactos, como você falou, né, quanto de lixo que a gente ainda tem, né, no mundo. E quanto que a conscientização muda esse aspecto, né? Olha, eu já estou quase mudando de opinião. Eu já estou achando que o ODS mais forte de vocês é o 17. Porque vocês têm bastante parcerias, né? Vocês têm parceria com escolas, têm parceria com os clientes, com os fornecedores, né? Com a sociedade em geral. Eu acho isso muito bacana, né? Porque, mais uma vez, né? Ninguém faz desenvolvimento sustentável sozinho. Então, eu acredito, né, que, claro, que vocês, além, né, de ter aqui como força a reciclagem, né, o tratamento dos resíduos, né, vocês têm também muito forte no DNA de vocês a formação de parcerias, né? A gente sempre costuma dizer, né, que é um dos nossos lemas: juntos nós somos mais fortes, né? Isso. Então, se a gente trabalhar junto, né? Inclusive, esse mês de outubro, né, que foi o mês da criança, a empresa desenvolveu uma atividade que foi muito legal, né? Nós adquirimos um produto para sortear entre os colaboradores, e a forma de como que seria esse sorteio, né?
que eles trouxessem um brinquedo para doação, né, nesse Dia das Crianças, que a gente sabe que muitas crianças ainda não têm oportunidade, né, Sim. de passar um Dia das Crianças como os nossos, enfim. É. Então, a gente escolheu uma entidade ali de Cocal do Sul também, e durante ali o meados de setembro até o início de outubro, a gente arrecadou esses brinquedos, todos novos, brinquedos, balas. E ali na semana da criança, a gente esteve lá distribuindo esses brinquedos para essas crianças que passam o dia lá e para que elas pudessem também levar para casa, para seus irmãos. Então, foi uma atividade também bem bonita da empresa, que a empresa se proporcionou a fazer aí com os colaboradores, para que haja também esse engajamento melhor, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o ODS 13, a Ação contra a Mudança Global do Clima, né? Então, o ODS 13, vocês têm algumas ações ali, né? Que contribuem de forma bastante significativa, né? Para minimizar o impacto das mudanças climáticas, né? Eu até acho muito bacana, porque tem um clipezinho na TV, né? Que fala sobre alguns produtos agro, né? Então fala no café, fala no chocolate, eu não sei quais são os outros, né? E aí é uma chamada de atenção para as mudanças climáticas, né? Diz assim, se tu não cuidar aí né? Se tu permitir que as mudanças climáticas continuem nesse mesmo ritmo, tu não vai ter mais o teu cafezinho, tu não vai tomar mais esse teu cafezinho gostoso, tu não vai ter mais acesso a esse chocolatinho que tu está degustando aqui e assim por diante. O que é assim meio em termos meio em termos de brincadeira, mas é a mais pura realidade, né? Porque se nós não cuidarmos da natureza, nós vamos ficar assim, né? Nós vamos ser reféns dessas drásticas mudanças climáticas que nós estamos vendo aí, né? Cada vez mais, né, Simone? Nós estamos vendo aí que a frequência dos eventos extremos tem sido, né, mais curta, né? Cada vez mais intenso, né? E a própria intensidade, né, desses eventos, né, extremos estão causando cada vez mais problemas, né? Assim como nós vimos agora, foram 3 eventos seguidos aqui no Rio Grande do Sul, né? Foram 3, né? Eu acho que foram 3, né? Que esse último aqui... Das enchentes, né? Essas enchentes aqui. Mas é bom assim que os nossos internautas e os nossos ouvintes entendam que a natureza cobra o preço dela, né? Não é que ela está sendo ruim conosco, não, nós fomos ruins com ela e ela está cobrando um preço, e esse preço não é um preço baixo, né? Ele é muito caro, né? Infelizmente, o que a gente vem sentindo é o que a gente mesmo plantou, né? Exato. E eu também costumo pensar assim muito atualmente conosco, né? A gente vê anualmente essa mudança, né? Como você, clima, enfim, e com os nossos, né? Como que vai ser, né? Eu tenho filhos, você também deve ter, enfim. Filho e neto eu tenho. E como que vai ser na geração deles, né? Pois Na é. época deles, né? Então, isso, infelizmente, é uma situação que, por mais que a gente tenha batido, a gente vê bastante mudança, bastante melhoria nesse quesito, né? Comportamental, né? Isso. Ainda falta bastante, Falta né? bastante coisa. Falta bastante coisa. Infelizmente, né, nós nos deparamos, né? Tu te deparas, eu me deparo, todos nós nos deparamos com muita frequência, né? Com garrafa de PET jogada na rua. E assim, ó, uma coisa que eu percebi, por uma questão até de respeito, eu não vou citar qual é o local que eu vi isso aí, mas assim, um número muito elevado de garrafas de vidro jogadas na natureza. Mas muito assim, se tu disser assim, quantas? Mas tranquilamente mais de 100 garrafas jogadas assim na rua. Então, quer dizer, em primeiro lugar, que a garrafa pode ser reaproveitada, né? Ou, ou como ela está, ou ser reciclada, né? Ela pode ser reaproveitada, porque vidro pode ser, né? Agora, interessante que as pessoas também não tomaram consciência disso, né? É o próprio incrível, acidente, né? É incrível, né? Como a gente ainda... Acontece comigo, eu acredito que já aconteceu com você, ver pessoas no carro da frente jogando ainda coisas pela janela. Garrafas mesmo, né? Garrafas, podendo provocar até um acidente grave. Exatamente, Então, como a gente fala, é o ser humano que é o que está causando esse impacto todo, né?
Então, assim, ó, voltando ali no ODS 13, né? Vocês têm uma frota de 15 veículos, né? São caminhões, etc. e tal, né? Isso, são 15 caminhões. Como é que vocês... porque ali, né, normalmente as frotas, né, são causadoras aí de poluição e disso, daquilo, né? E vocês lá, como é que funciona a frota de Então, vocês? como eu já tinha falado, o fato de a gente estar e atingir esse objetivo é a renovação da frota, né? Renovação da Atualmente, frota. nossos caminhões são com no mínimo 5 anos, então elas sempre renovando, pensando nisso, né? Então, Menos combustível. isso mesmo, né? Então, a gente sabe que quanto mais atual, né, menos o impacto e melhor a poluição, né? Além disso, ainda cuidando disso, né, nós fazemos os checklists semanais dos caminhões, né, para verificar o que tem de Processos. exatamente para perceber e cuidando, né, manutenções preventivas, então para que não diminua esse impacto com a emissão de gases e combustível, enfim. Simone, tá? Sobre a questão da... Porque, assim, aparentemente, o trabalho de vocês, ele teria uma maior sintonia com o gênero masculino, né? Mas não foi o que eu percebi lá. Eu percebi que existem mulheres, né? E, inclusive, mulheres no comando, né? O que é muito importante. Ou seja, o ODS 5, né? A igualdade de gênero, né? Então, nós percebemos aí que, cada vez mais, nós temos mulheres no comando das organizações, né? O que é muito bom, né? O que é muito bom, porque no passado, e quando eu falo no passado, eu não estou me referindo aí a século passado, né? Eu estou me referindo aí a um lapso de tempo que não é tão grande assim, né? Nós tínhamos apenas homens no comando, né? Agora aqui na nossa região, nós temos prefeitas, né? Prefeitas, vice-prefeitas. Aqui na ANREC e na MESC nós temos mulheres comandando prefeituras, né? Mulheres comandando Câmara de Vereadores. Né? Então, isso está mudando. Né? E na Ecofac, a igualdade de gênero, como é que funciona? Esse também é um dos nossos temas, né? Não temos essa diferença, né? Inclusive, cargos de liderança são realmente ocupados por mulheres. Como eu te falei no início, né? Eu sou gerente administrativa da Ecofac, um cargo, então, ocupado por uma mulher. A nossa a nossa supervisora administrativa também uma mulher. É a Tuane? Isso, Tuane, é a tá, Tuane. tá. E tem a bióloga, a Micheline. A Micheline também. A Micheline ela é toda responsável pelo processo da empresa, tanto da estação de tratamento quanto ao processo de blendagem. Então, 3 cargos importantes aí de mulheres da empresa, né? Que estão no comando. É muito interessante, porque no Pacto Global da ONU, né, tem um dos projetos que eles têm lá, estímulo à utilização de mulheres em funções gerenciais, em funções de liderança, né? E eu acho interessante porque a proposta deles lá é que se consiga atingir 30% de cargos de liderança exercidos por mulheres. E, pelo que eu percebi, na Ecofac é maior esse percentual, né? É maior, né? Em questão de liderança é maior. É maior, né? E como você falou, né, não faz muito tempo, né? Mas assim, eu vejo assim, o meu pai, ele quando a gente menciona que ocupa cargo de liderança, ele fica assim, nossa, na minha época era só homem, hoje, não, mas tu és mais supervisora que tal pessoa. Então já gera assim, realmente esse é um diferencial da Ecofac, né? Não só quanto a gênero, mas também classe social. Nós não diferenciamos na contratação raça, cor, alfabetizados ou não. E aí ao o contrário... ODS 10 também, né? Ah, é? Né? Que é a redução das desigualdades, né? Então... Inclusive, a empresa capacita para que isso aconteça depois, né? Então, assim, nós que temos cargos superiores, né? A gente também realmente ganha, muitas vezes, cursos de capacitação para estar melhorando, né? Esses colaboradores que a gente
contrata que não são analfabetizados, né? A gente também incentiva para que voltem à escola, oferece oportunidade para que eles possam voltar aí a estudar e até cursos, né? Porque a gente procura valorizar muito o colaborador interno, né? Ao invés de trazer pessoas de fora. Então, a gente está sempre perto ali dos colaboradores, né? Então, surge uma oportunidade, tenta utilizar alguém que esteja lá com a gente já, né? Para colocar em um cargo melhor, subir de cargo, Sim, né? sim. Então, se for preciso capacitar essa pessoa, é isso que a gente vai fazer, oferecer cursos para que ela possa realmente atingir e executar aquela função. E esse subir não só em termos de hierárquicos, né? Não só em termos de ascensão vertical, mas na horizontal também, né? Pode ter esse crescimento aí, né? Ou seja, quanto mais capacitado, certamente vai ter uma remuneração melhor, vai ter, né, alguns outros benefícios, né? Que se ele ficar ali só no feijãozinho com arroz, né? Certamente não vai ter essa ascensão. Ô Simone, vocês têm, claro, né, pela própria característica da empresa de vocês têm diferentes, vamos chamar de nichos, né, de profissionais. Por exemplo, tem o pessoal administrativo, né, que aí engloba tanto os gerentes como diretores, né, e tem os operacionais. Que mais tipo de profissional tem lá na Ecofac? Então, já falamos aqui no pessoal de gestão, né? E no pessoal operacional. Tem algum intermediário aí, algum tipo de supervisor de processos, alguma coisa assim? Então, nós temos a direção, gerência, né, supervisão, o operacional que trabalha direto lá com o setor da produção, né? E nós temos um supervisor operacional também, que executa toda a atividade operacional da empresa, né? Temos os motoristas, né? Os motoristas próprios também, auxiliar de motorista. Nós temos uma pessoa que cuida da estação de tratamento, que até está passando por processo aí de conclusão e de capacitação para que ele seja técnico da estação de tratamento. E temos a bióloga, né, a Micheline, que é a nossa técnica. Perfeito. E, na parte operacional, naqueles que vão lá e o operacional mesmo, e aí inclui o supervisor, quantos colaboradores tem a Ecofac? Atualmente nós estamos com 30 colaboradores. 30 colaboradores. 30 colaboradores. Já gera, né, um emprego e renda substancial, né? E nós aqui, considerando que nós aqui na região sul, né, o estado de Santa Catarina praticamente todo, né, é pleno emprego, né? Então, isso significa que vocês, né, a Ecofac também está contribuindo para esse pleno emprego, né? Que nós temos o privilégio aqui na nossa região, né, ou no nosso estado até, né, de termos essa característica, né, do pleno emprego, né? Por isso nós temos aí tantas pessoas, né, vindo de outras regiões e até de outros países, né? Nós fomos aí nos terminais de caixa dos muitas pessoas supermercados. diferentes, né, de diferentes estados, né, diferentes países, exatamente. Grande parte deles, né, nós já tivemos também colaboradores de outros países. De outros países também? Já tivemos também, fazemos contratação dessas pessoas também. E de que país? Mais Venezuela ou outros países? Haitianos. Haitianos também. Isso, Haitianos também. Tá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer daqui a pouco um resumo aqui, porque eu recebi aqui um levantamento, né? E eu acabei fazendo um levantamento também sobre muitas das atividades que a Ecofac tem para contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, em função aí de eu ter esse acesso com a Simone e com a Tuane, eu consegui, então, aqui alguns dados, mas antes de nós seguirmos adiante, eu gostaria de mais uma vez, né, expressar a minha gratidão ao Grupo Catarinense de Rádios, né, a Rádio Cidade em Dia, né, e convidar aí os internautas e os ouvintes da Rádio Cidade em Dia para que abracem essa causa também.
Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o movimento ODS Santa Catarina, é só entrar no site, é só digitar lá na guia, né, no prompt ou guia, como quiser chamar, né, é tudo a mesma coisa. Movimento ODS Santa Catarina, então vai ter lá como é que faz para se filiar, né? Nós estamos sempre de portas abertas. Nós aqui em Criciúma, no Comitê ODS, nós temos reuniões na última terça-feira de cada mês, né? Então, quem quiser participar, eu não quero ainda me filiar, tudo bem, vai lá, participa, vê como é que é, se é isso mesmo que gostaria de fazer, né, Simone? Então, eu vejo assim, isso é uma causa de todos, das pessoas físicas, das empresas, das instituições de ensino, da sociedade civil, do poder público, enfim, todos devemos estar engajados, né? E também externar aqui, além do meu agradecimento ao Grupo Catarinense de Rádios, né, externar aqui o meu agradecimento ao jornalista Denis Luciano, né, que tão gentilmente abre esse espaço aqui para nós falarmos sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, voltando aqui a falar um pouquinho sobre a ECOFAC, né, vou falar um pouquinho aqui, vou fazer aqui uma passagem, né, desses 17 ODS, porque percebe-se com bastante clareza e com bastante facilidade, até pelas ações que vocês têm, que vocês dão uma, aqui, né, entre aspas, uma beliscadinha, né, em cada um dos 17. É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre, vamos pela ordem mesmo, sobre a erradicação da pobreza. Qual é a contribuição que a ECOFAC dá para a erradicação da pobreza, além, né, de abrigar profissionais no seu quadro funcional? Então, que mais? Comumente a gente faz doação de cesta básica para as famílias carentes. Então, o município muitas vezes aponta, né, a necessidade. Então, o diretor da empresa ele adquire essas cestas básicas e a gente distribui para pessoas carentes da cidade. Já fizemos contribuição também, ali como você citou, nas enchentes, né, lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente levou um caminhão, a gente plotou, inclusive, um caminhão para que fosse até o Rio Grande do Sul e adquiriu vários alimentos, muitas cestas básicas, água, e fez a doação também nessas situações. Então, quando a gente encontra, é apontado, né, uma necessidade, demanda... isso. E como eu falei, mas comumente é feito doações para as famílias carentes. E essas doações de cestas, como é que é a ação? Como é que é feita essa ação? É assim, ela é esporádica, é por demanda, vocês identificam? Isso é uma prática comum? Como é que funciona, Simone, essa doação de cestas básicas? Então, nós geralmente costumamos fazer no mínimo a cada 6 meses. Porém, quando é identificado alguma necessidade, né, que alguém vem até nós e informa, né, como eu te falei, do município ali, que vem e aponta a necessidade de uma família, ou nós já aconteceu de nós distribuímos para o hospital, para da cidade vizinha, para escolas. Então, quando a gente recebe essa informação, a gente providencia essa doação. Ok. Então, primeira contribuição aqui, né, na erradicação da pobreza, o ODS 1, né? E o ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, né? O que a ECOFAC faz, né? Já deu para perceber ali uma ação, né, que é a contribuição para a horta, né, ali na escola. O projeto, né, do Ecoescola que já entra aqui, né, e além disso a gente faz também a doação de mudas, tanto para comunidade em geral, para nossos parceiros, clientes, e também faz o plantio, né, a gente já teve um projeto em que nós levamos os colaboradores a uma área ali do município e a gente fez o plantio dessas mudas para contribuir aí com essa... Ou seja, não somente doaram as mudas, mas foram lá e fizeram o plantio. Isso. Então, que legal, né? O ODS 3, ele trata da saúde e bem-estar. Na verdade, né, esses nomes que nós estamos colocando aqui para os ODS, né, é como eles são conhecidos, porque para ser objetivo, ele tem que ser redigido com verbo e tal, essa coisa toda, mas não é o nosso foco aqui. O nosso foco aqui é exatamente trabalhar com
os ODS, como eles são normalmente mostrados na mídia, como eles se apresentam, né? Como mais facilmente a gente identifica esses ODS. Então, nós temos aqui o terceiro ODS, que é o Saúde e Bem-Estar. Quais são as ações que a Ecofac faz para contribuir com esse ODS? Então, um benefício que a empresa oferece para o colaborador, né, é o plano de saúde, né, que é um diferencial tanto o plano de saúde quanto o plano dentário, né. Então, na contratação, né, a gente oferece para o nosso colaborador, e caso ele tenha plano de saúde, ele recebe o plano dentário. Se não, todos os nossos colaboradores têm planos Tem de cobertura saúde, de plano de plano de saúde. saúde particular. Então, que é 100% pago pela empresa. Ah, que legal. Além disso, também a gente tem apoio com esportistas. A empresa patrocina, né, eventos de esporte, não eventos, mas alguns esportistas da região, né, proporcionando aí também mais saúde e bem-estar. No ODS 4, né, que é educação de qualidade, né, mais uma vez, certamente, eu acredito que o projeto Ecoescola, né, ele se enquadre, mas o que a Ecofac faz, né, em relação ao ODS Educação de Qualidade? Isso, então, além do Ecoescola, mais uma vez citando, eu considero também os treinamentos, né, que a gente oferece aí para os nossos clientes, né, essas palestras educativas de conscientização, e além também de oferecer cursos e treinamentos para os nossos colaboradores internos, né? Então, eu mesma já fiz 2 cursos esse ano, então são valores que a empresa realmente valoriza. O ODS 5 nós já falamos anteriormente, que é a igualdade de gênero, né, que nós temos Cargos de nós temos liderança, cargos né? de liderança ali exercidos dentro da Ecofac, né? Então, o ODS 6, água potável e saneamento, o que nós poderíamos falar em relação à ação da Ecofac? Então, a gente tem capacitação, Captação? captação de água da chuva para utilização na empresa, né? Então, para a estação de tratamento, então a gente utiliza essa água que é da captação para a limpeza dos caminhões, para o circuito interno, né? Então, é utilizado dessa captação de água. Aí a própria estação de tratamento, né? Que trata aí esses efluentes, essas águas contaminadas, né? Nós aqui no Brasil, né, ainda... E certamente tu ouves, como eu ouço, né, com uma certa frequência, mas a água aqui é abundante, é abundante. Já foi mais abundante. Com certeza, já né? foi mais, né? E nós usamos assim de forma indiscriminada, né? Ou seja, um exemplo importantíssimo, esse aí que a Ecofac dá, né? Fazer captação de água da chuva para lavar caminhões, lavar isso, lavar aquilo, certamente usando os banheiros, né? Isso, né? Nosso Enfim, circuito interno lá. e nós ainda usamos muito digamos assim, a água virgem, né? Para lavar carro, lavar isso, lavar aquilo. E que bom, né? Que os nossos internautas e os nossos ouvintes da Rádio Cidade em Dia se espelhem nesse exemplo da Ecofac, né? Para utilizar a água da chuva, né? Em suas atividades de limpeza de calçada, limpeza de casa, lavação de carro e assim por diante, né? Para não haver tanto desperdício quanto existe, né, Simone? E o uso consciente, né? Em primeiro lugar, né? Uso consciente, né? É muito comum a gente também ver aí algumas pessoas que abrem a torneira, conversa para cá, conversa para lá e a torneira fica ali, né, sendo despejada, né? O ODS 7 fala na energia limpa e acessível, né? Então, o que a Ecofac faz em relação a esse ODS? Então, acho que além de conscientizar os nossos colaboradores, né, para a economia de energia, a gente também tem o nosso circuito também é automatizado, né, para que essas lâmpadas elas somente em horário noturno mesmo, né, e essa reeducação com eles também, né, de redução. Saiu, apaga a luz. Exatamente. Saiu, apaga a luz, né? Então, a gente tem as normas, então a gente nos cômodos, nas nossas salas, né, a gente também tem esses informativos, né, ao sair apagar a luz, não deixe nada na tomada. Até para deixar na tomada, muitas vezes
se pensa, não tem consequência nenhuma, mas tem causado muitos acidentes também, né? Exatamente. Tem muitos acidentes. É perigoso, O ODS 8 nós já falamos também, né? O trabalho decente e crescimento econômico, inclusive percebi que além do 17, que é um carro forte, um carro-chefe de vocês, né? O ODS 8 também é um carro-chefe de vocês, né? O trabalho decente e o crescimento econômico, né? Proporcionando aí um salário justo, compatível com a profissão que exerce, né? Enfim, e o ODS 10, né? A redução das desigualdades. Isso. E aí? É o que a gente conversou já Isso. antes, né? Sobre a contratação e ter conosco, né? A contratação, essas pessoas, por mais que semi ou analfabetas, né? Que elas façam parte do nosso grupo também. E podendo aí proporcionar, inclusive, melhoria para que ela volte a... E abrigando, inclusive, estrangeiros, né? Isso. Falamos ali anteriormente sobre haitianos. Por enquanto, só haitianos ou já teve de outra nacionalidade também? Hoje nós não temos, mas já tivemos haitianos, e a gente tem bastante de outros estados, né? De outros estados também. Né? Nordestinos, né? Então abriga outros que não são nativos, digamos assim, Isso. né? Então, tá. Ok. Sobre o ODS 11, né? Cidades e comunidades sustentáveis. Tem alguma ação na Ecofac? A gente vê aqui que a nossa ecoescola ela está presente em praticamente todos, né? É. Então, assim, como eu falei, a doação de mudas também para a comunidade, né? A gente também tem o projeto lá, Portas Abertas, né? Que a gente recebe o pessoal da comunidade, disponibiliza que eles visitem a empresa, conheçam a nossa atividade, a nossa operação. E, como eu te falei, também essa doação, né? De cestas, enfim, para a comunidade, doações quando identificado nessas famílias carentes. O 12 também nós já falamos bastante, né? Nossa operação. Isso, que faz parte da operação de vocês. A ação, o 3, né? A ação contra a mudança global do clima, né? Também conversamos um pouco aqui. Mas ali, claro, certamente aqui entra o Ecoescola, mas parece-me que tem outro o Ecoorto, né? Que também é vinculado à Ecoescola. A gente cuida da horto tem o projeto ali da escola, né? Que é a arrecadação, né? A arrecadação não seria a coleta, né? Dos resíduos e essa eco-horta é a manutenção ali das hortas dessas escolas. Tá. Aí nós temos aí o ODS 15, né? O ODS 15, que é a vida terrestre, né? A vida na Terra, né? E o que vocês fazem aqui? O que a Ecofac faz aqui em relação ao ODS 15? Então, esse projeto que a gente já executou, né, e vem desenvolvendo, que é o plantio de mudas ali na própria região, né? Então, a gente proporciona um dia para ir com os colaboradores fazer esse plantio, né? Então, a gente adquire mudas e faz o plantio na cidade. O ODS 16, ele inclusive, ele faz parte do escopo, né, da Agenda 2030, porque dentro da Agenda 2030, ela se pauta em 5 pilares, né, conforme eu já falei aqui no início desse episódio de hoje, né, que é a paz, não interessa muito a ordem aqui, né, paz, parceria, planeta, prosperidade, né, e parceria, né. E o ODS 16, ele começa falando em paz, né? Paz, justiça e instituições eficazes. E aí, como é que a Ecofac entra nessa aí? Então, nós temos hoje 3 ISOs na Ecofac, né? 9, 14 e a 39, né? Padrões são normas, né, de padronização. Então, nós acreditamos que nós termos essas certificações contribui nessa ODS aqui. E, além disso, nós temos os nossos motoristas, eles, além das capacitações que eles recebem, eles também
tem manuais para estarem usufruindo e seguindo para a melhoria do cotidiano em geral, né? Simone, os nossos ouvintes e os nossos internautas, eles talvez não tenham tanta familiaridade assim com a ISO. A série ISO 9000 é a que se refere... Qualidade, né? A qualidade. A 14000 é a ambiental, meio né? ambiente, Meio isso. ambiente. E qual é a outra que fala? É a 39.000, é a segurança viária, Ah, que daí entra lá, né, a parte dos nossos caminhões, motoristas. Ou seja, a Ecofac, né? Ela está bem sintonizada com a família ISO, né? Então, a família ISO aí, principalmente e sobretudo, né, aquilo que mais diretamente tem relação com a atividade da Ecofac. Que bom, né? Que bom que tantas outras instituições, organizações, empresas, né, tivessem uma consciência assim também, né? Para que, porque a série ISO, né, a família ISO, ela padroniza, né? Então, é importante que nós tenhamos padrões, e esses padrões são sempre para melhorar, né? Então, é interessante que as empresas abracem essa ideia, né, das ISO. E o ODS 17, que, né, a gente foi igual a, como é que diz na gíria, foi o ODS 17, até parece que foi pegar a sirene no balaio, né? Puxava uma coisa, vinha mais uns 3, 4 pendurados aqui, né? Porque cada um dos projetos que a gente falava aqui, né, de uma forma ou de outra, tinha algum tipo de parceria, né, Simone? É isso que a gente comentou, né? Isso. Que de forma direta a gente acaba, as nossas atividades, as nossas ações acabam aparecendo em vários dos objetivos, né? E muitas vezes se repetindo, inclusive, né? Como a gente fala que esse de novo aqui, esse aqui. Mas é que às vezes o projeto ele é tão amplo, né? E o seu alcance ele é tão amplo que ele vai permear diversos objetivos. Até porque um dos propósitos da Agenda 2030 é exatamente, né, que os projetos, os ODS, eles sejam integrados, interligados, né, e indissolúveis, né? Então, não dá para pensar num ODS sem imaginar que ele vai ter reflexo em mais outro ou outros ODS, né? Então, isso é muito importante, né? Ô Simone, e o que mais nós poderíamos falar da Ecofac? Então, como eu já mencionei, né? Nós somos uma empresa que realmente está disposta a contribuir com o meio ambiente, né? E minimizar esses impactos que a gente vê que tanto existem, né? A gente considera realmente o nosso trabalho muito importante e que possa realmente cada vez mais estar contribuindo para um mundo melhor, né? Exatamente. Um mundo mais habitável. Isso. Né? Então, a gente percebe assim que existem regiões, né? Aqui no Brasil nem tanto, né? Mas existem regiões, apesar de que as grandes metrópoles têm isso aí, né? Que fica muito difícil viver, né? Por poluição, né? Por falta de segurança, né? E assim vai. E nós aqui ainda temos esse privilégio de ter empresas e instituições que sejam tão engajadas quanto a Ecofac, né? E esperamos que outras também sigam esse exemplo, né? Temos muitos bons exemplos aqui na região, felizmente, né? Felizmente temos muito bons exemplos, né? E que tenhamos cada vez mais exemplos desses aí para que nós possamos compartilhar com os nossos internautas e com os nossos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Ô Simone, então eu queria aqui agradecer a tua participação direta aqui no nosso episódio de hoje, né? Da Visão 2030, né? Agradecer o corpo diretivo da Ecofac, né? Os diretores e todo o corpo gerencial da Ecofac, né? E transmitir aqui o meu abraço a todos eles, inclusive ao corpo operacional da Ecofac. Então, muito obrigado. Mais uma vez, eu gostaria aqui de agradecer o Grupo Catarinense de Rádios, né, por nos ceder esse espaço para nós estarmos aqui compartilhando com os nossos ouvintes
e com os nossos internautas, né, um pouco mais de conhecimento a respeito não só da Agenda 2030, mas do que as organizações, as instituições, as empresas, as pessoas físicas aqui da nossa região estão fazendo para contribuir com a Agenda 2030. E um agradecimento, então, todo especial, mais uma vez, ao jornalista Denis Luciano. Então, eu coloco aí à tua disposição a palavra final para que a gente, então, encerre esse episódio de hoje. Professora Abel, mais uma vez, muito obrigada. Em nome da Ecofac, eu agradeço o convite, a Rádio Cidade também, por estar aqui falando um pouquinho da nossa empresa, das nossas ações, poder dar mais alcance para a empresa, não só para os nossos clientes, mas para toda a sociedade em geral. Dizer que a gente está muito feliz por estar aqui apresentando as nossas ações. A gente espera estar cada vez mais envolvido e contribuindo para que elas aconteçam e que, como eu falei, né, juntos nós somos mais fortes. Dizer que a Ecofac também está de portas abertas para toda a comunidade em geral. Quem queira conhecer o nosso trabalho, lá no nosso site tem o meu telefone. O telefone de contato lá ele cai direto comigo, mas tem as meninas lá que, caso alguém entre em contato, vão ser bem atendidos. Então, a gente está à disposição para mostrar a nossa operação, para mostrar os nossos projetos, falar um pouquinho mais e da comunidade em geral. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você e com vocês. E muito obrigada mais uma vez, sempre que possível, que a gente possa estar junto novamente. Eu quero, então, aqui, como âncora aqui desse podcast e como coordenador geral do Comitê Criciúma do Movimento ODS Santa Catarina, também agradecer a Simone, a Ecofac, a todos os diretores e, em especial, aqui os nossos internautas e os nossos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.